Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí que está começando o seu Resenha Express com muita informação do Flusão pós-vitória sobre o Grêmio. É isso aí, meus amigos, em definitivo, o Resenha Express chegando, pedindo a vocês para não se esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é legal e nos ajuda a crescer demais. Galera, vamos trazer aqui rapidamente aqui as notícias do Fluminense, sem muito delongas, e a gente vai trazer repercussões da coletiva do técnico Renato Gaúcho, né? E também informação sobre Thiago Silva e também uma última informação sobre Santiago Moreno. A gente vai começar aqui com a coletiva. Na coletiva de ontem eu fiz uma pergunta para o Renato Gaúcho, uma pergunta que eu considerei relevante, que é uma pergunta que a torcida quer saber, né? A torcida do Fluminense sempre faz essa pergunta. E a base? Pô, não tem ninguém relacionado, o que está acontecendo? Enfim, fiz essa pergunta para o Renato sobre a base. Ouve aí o que ele respondeu sobre a base está sendo ou não, por que a base não está sendo tão relacionada. Fiz essa pergunta e vamos ver o que o Renato falou, né, o que ele respondeu sobre essa pergunta aí. E além dessa pergunta, ele fez uma revelação muito importante sobre Riquelme e Felipe. Olha isso. Confiança. Renato, boa noite. Leandro Quintela, canal Resenha Tricolor 1902 e portal Netflu. Renato, creio que pelo fato de ser o Flu um clube revelador, os torcedores nas redes sociais questionam muito a ausência frequente de jogadores da base na relação dos jogos. E houve alguns jogos em sequência que não tivemos nenhum jogador relacionado. E hoje você volta com 3. E com um desses, inclusive, entrando no segundo tempo. Diante disso, gostaria que esclarecesse os motivos. Seria uma questão de safra mesmo, uma questão talvez física, ou alguma outra questão? Muito obrigado. Normal, tem um grupo. Eu procuro dar oportunidades para todo mundo. Os garotos da base são bons garotos, com um futuro muito grande. Converso bastante com eles. E no dia a dia procuro lapidá-los. Inclusive, hoje tive que chamar a atenção do Riquelme durante a partida e agora no vestiário. Porque ele não pode fazer aquilo que ele fez com o adversário, pisando na bola. Então, são coisas que vocês não sabem no dia a dia, que o treinador passa. O treinador, principalmente os garotos da base, o meu trabalho é de corrigir esses garotos. Para que a gente não solte os garotos não estão preparados e daqui a pouco o garoto começa a se queimar, o torcedor acha que não tem futuro. E por aí vai. Eu gosto de soltar os garotos aos poucos e no dia a dia eu vou corrigindo eles, vou lapidando eles, para que no momento que eles entrem em campo eles saibam exatamente o que deve ser feito. Então a oportunidade deles tem aparecido. No próximo jogo, de repente, se não vê-los, acho que no jogo contra o Nacional ou contra o Bahia, porque eles foram convocados para a seleção. Muitas vezes eles não estão na lista porque eles estão na seleção também. E até pouco tempo o Riquelme estava no departamento médico. É isso aí, galera. Então vimos aí a resposta do Renato Gaúcho falando sobre os garotos da base, que ele pretende usar os garotos da base, e ele, cara, soltou uma informação aí pesada aí, né, de que ele chamou a atenção do Riquelme Felipe por causa do lance que ele pisa na bola, né, sobe em cima da bola, enfim. O Renato falou que deu uma bronca no Riquelme, inclusive depois deu uma outra bronca no vestiário, chamando a atenção, e uma coisa que ele falou é verdade, né, que ele tem que ter cuidado, tem que lapidar o jogador, porque a torcida é assim, o garoto entra, vai mal, o torcedor já diz que ele não presta. Isso que o Renato tá falando é a mais pura verdade. Eu presenciei isso aqui, né, já falei sobre isso muitas vezes aqui no canal. Eu lembro no Campeonato Carioca desse ano, pessoal dizendo que o Riquelme Felipe era bagre, com um jogo só. Então o Renato tá muito certo nisso, isso é verdade mesmo, né? Tem que ter certo cuidado, porque se você coloca o garoto, pelo menos a nossa torcida, eu posso falar que ela é assim, porque eu acompanho a nossa torcida, e a nossa torcida não tem paciência com o jogador da base, e aí para queimar o jogador não é muito difícil, e depois vai mal, não presta. Então um certo cuidado tem que ter, só que eu acho que tá um pouco demais esse cuidado aí, na minha opinião, mas disso o Renato tem certa razão de falar. E essa bronca que ele deu aí, essa revelação aí da bronca no Riquelme também foi uma resposta importante aí pra gente também. E importante ter realmente essa lapidação, chamar atenção, corrigir, né? Porque uma coisa é você driblar objetivamente, outra você subir na bola para sacanear o adversário. Realmente isso daí não dá. Galera, sobre Thiago Silva, atualização aí sobre Thiago Silva trazida pelo Vitor Lessa. A gente vai compartilhar aqui informação que o Lessa soltou aí
para lá no, soltou na jornada KTO 1902, o site Netflu compartilhando aqui, estamos aqui na página do Netflu, vamos botar lá. O Fluminense deve ter um grande problema na próxima partida de quarta-feira contra o Internacional no Maracanã, pelo jogo de volta contra o Brasil. O Thiago Silva sentiu a coxa na vitória sobre o Grêmio neste sábado por 1-0 no Brasileirão. Informa o jornalista Vitor Lessa que o camisa 3 vai passar por exames neste domingo, ou mais tardar na segunda-feira, e deve ficar fora do jogo decisivo da próxima quarta contra o Colorado. O atleta sentiu a posterior da coxa direita após um chute para frente. É a realidade, galera. Eu também lá no Maracanã, ainda lá no Maracanã, eu perguntei para a assessoria de comunicação do clube sobre o Thiago Silva. A informação que foi passada para mim é que ele vai passar por exames médicos amanhã, tá? Amanhã ele vai passar por exames médicos para tentar detectar qual foi o grau da contusão, mas de cara, uma pessoa da assessoria de imprensa do clube falou que os médicos, de cara olhando, já vetaram qualquer possibilidade do Thiago participar do jogo contra o Internacional. Então não teremos Thiago Silva contra o Internacional, isso já é um fato, tá? Que a gente pode garantir aqui, mas ainda não se sabe qual é a extensão dessa contusão e onde essa contusão vai parar, pelo menos é por aí sobre Thiago Silva. Vamos ter que aguardar o resultado dos exames médicos que vão ser feitos. Para fechar, galera, o Santi Moreno já tinha dado aí dicas de que estava fechando com o Fluminense, acertando com o Fluminense, né? Ele fez aquela publicação em português, cantando músicas, etc. E ontem, na partida do Portland Timbers, pelo campeonato, a competição lá dos Estados Unidos contra o México, a competição continental que tem lá, ele enfrentou o Querétaro, né? O Portland Timbers enfrentou o Querétaro e venceu por 1-0, e o Santi Moreno não foi nem relacionado para esse jogo, é isso mesmo. Eu dei uma olhada no SofaScore e estava lá a escalação do Portland Timbers e não tinha o jogador, o Santiago Moreno, nem no banco, nem relacionado ele foi para essa partida da equipe do Portland, partida que o Portland fez contra o Querétaro. Pra vocês terem uma ideia, o Mosquera, o zagueiro Mosquera, né, que é jogador da seleção da Colômbia, ele foi para o jogo, né? E o Santiago Moreno não foi nem relacionado. Então Santiago Moreno, tudo indica, deve aparecer no Fluminense já, de repente até amanhã, quem sabe, né? Na segunda-feira, né? Amanhã na segunda. Hoje, domingo, eu acho um pouco difícil, né? Mas acho que amanhã, talvez essa semana, o jogador deverá ser apresentado, porque provavelmente já está negociado, como a gente está vendo aí, né? E agora trazendo aqui para vocês que nem relacionado ele foi. Beleza, galera? Esse foi o Resenha Express de hoje. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço, valeu!